Que delícia, gente. Isso faz parte da nossa vida, né? Nós somos, sim, multiplicadores de coisas boas, multiplicadores de conexões. Nós precisamos disso. Essa integração, a gente com o outro, vale muito a pena. Então, vai lá, visita o site, compre o seu produto, comece realmente a fazer o ritual do seu autocuidado. Isso vale muito a pena. Muito bem. E continuando, já nós vamos estar aqui com o psicólogo Gabriel Pedrosa Guimarães, que vai realmente bater um papo com a gente com o seguinte tema, né? Como que a gente pode estar educando os nossos filhos nessa era tecnológica, nessa era digital que nós estamos aí enfrentando, vivenciando tudo isso. E agora, né, para dar já essa introdução também desse caminho que nós estamos aí começando esse mês de outubro, nós já estamos aqui com ela, a doutora Gisele Barbosa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Tudo bem? Ai, que bom. E você, como passou o mês de Também. setembro? Passou muito rápido. Passou rápido, não é? né? Estamos aí no mês de outubro. Isso. O 10º mês do ano. Nossa, Não Ana, tá é? acabando, Tá hein? acabando. Parece que foi ontem que eu comecei aqui. Parece, né? Que delícia, Gratidão né? por me trazer. Ah, linda. E o que você nos traz hoje? Bom, Ana, nós passamos aí por um setembro amarelo, né? Estamos Sim. começando esse mês de outubro. E eu acho interessante a gente trazer essa parte da ansiedade, que até coincide com o que Com você o tema, Ana, falou, né? Muito Com o legal. tema que vocês vão falar. E a ansiedade, Ana, pelo Ministério da Saúde, é toda essa questão do nervosismo, da questão do taquicárdico, sabe? Toda essa expressão exagerada, né, do anseio, né? Então, as pessoas que têm essas sensações, às vezes não sabem lidar. Acham que aquilo é o natural, que geralmente tem pessoas que são ansiosas de natureza, né? Sim, porque se a gente for ver, a ansiedade, ela não é ruim, tá, gente? Então, você que está nos acompanhando aí, é bom a gente ter ansiedade, né? Porque a ansiedade também vai motivando a gente a conseguir as coisas, a alcançar as coisas, enfim. Mas a ansiedade, né? Naquele limite além, aí a gente tem que começar aí a se preocupar em relação a tudo isso, não é? Isso faz parte da natureza. Isso. Então, assim, é o fuga ou luta. Então, na verdade, é uma descarga de adrenalina por Sim. algum estímulo estressante. Chegou um leão, vai me comer, o que eu faço? Fuga ou luta? O meu chefe veio brigar comigo, fuga ou luta? Então, tudo isso está relacionado ao nosso dia a dia. Sim. A gente não tem mais o leão para a gente se esconder na caverna, mas a gente tem os leões do dia a dia que a gente tem que conviver e assimilar e lutar todos os dias. Então, o ser humano ainda tem essa resposta, né? E dependendo do grau, como você falou, que ele é sentido como doença ou como natural. É verdade. E quais são os sintomas mais frequentes, doutora? Então, os sintomas que a gente considera mais frequentes, assim, quando ele se transforma, né, na parte mais prejudicial, palpitações, falta de ar, dor na barriga, né, às vezes a dor no peito. Essa dor no peito, às vezes, é tão forte que fica parecendo que a pessoa está tendo um infarto. E a sensação de infarto e de morte iminente. Então, chega um ponto que a gente fala até o transtorno do pânico, né? Que a pessoa vai morrer, ela sente que vai morrer e vai para o hospital, e até você provar para ela que não é um caso de morte, aí ela começa a se acalmar, às vezes demora, a pessoa às vezes tem que entrar o médico às vezes tem que entrar com medicação na emergência, né? Porque é uma sensação de morte iminente pura e real para aquela pessoa. Então a gente não pode falar, nossa, que chilique. Gente, não é um chilique, a sensação é de morte real. Porque é um sofrimento, né? É um sofrimento interno, gente. Exato. É um sofrimento porque, assim, muitas pessoas, né? Cada um, a gente nunca sabe o que o outro está passando, né? Sim. E cada um tem aí as suas lutas, né? O internas, externo, nem né? sempre a gente mostra, né? Quase nunca a gente mostra, a gente não pode, na sociedade que a gente vive, a gente tem que esconder muita coisa. Sim. Então isso tudo interioriza e vai para onde? Vai para todos esses gânglios e esses órgãos de atividade que vão excretar tudo isso para fora. E o corpo fala, né, doutora? O corpo fala, Não tem uma hora é como. na pele, no cabelo, no coração, sim, uma palpitação, sim. né? Uma dor no E a gente tem, né, acompanhado cada vez mais, né, esses sintomas em pessoas muito jovens. Isso, né? É isso que eu queria falar para você. Como que isso aumentou na infância e na adolescência, né? Então, na infância e na adolescência, eles não sabem ainda falar o que eles estão sentindo. Então, a gente às vezes tem que desconfiar. Então, geralmente a criança ou o adolescente para de comer, para de conversar como conversava antes, reduz às vezes algum tipo de relato que fazia anteriormente.
Muda os hábitos, por exemplo, brincava, para de brincar, fica mais introspectivo, né? Muda o alimento também, não quer mais comer ou come demais. Então, tudo isso são sinais que a gente tem que ficar de olho e às vezes levar num especialista, num pediatra, para ver se não é o caso do nosso filho de estar passando por essa situação. E assim, e os pais, né, quem convive aí com as crianças, os adolescentes, realmente ficarem abertos a tudo isso, né? A observar, precisa observar, né? Aquela criança, aquele adolescente, se teve alguma mudança, né? De comportamento, de humor, dentro enfim. Da escola, né? Tá sempre em contato, né? Precisa ter esse olhar, porque é preciso, né? É preciso realmente a gente estar aberto para isso, e né? Falando como mãe, a escola também tem que ter esse contato com os pais, né? Tem. Ai, que menino levado. Ai, não tá fazendo a tarefa. Ai, sabe? Não, gente, conversa com o pai. Olha, percebi que o seu filho nesses períodos está mudando. É importante. É muito importante o professor, o diretor, o coordenador estar em contato com o pai, para que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo dentro da sala de aula, dentro da escola. A gente não tem essa noção. Tem criança que não conta, já é natural da criança, né? Meu filho, por exemplo, falou: Heitor, como é que foi a aula? Mãe, foi tudo bem, foi ótimo. Mas é assim mesmo. Fica 6 horas na escola, resume uma palavra. Tudo foi de aula, foi legal. Foi legal. Você não sabe assim o que aconteceu. Então é importante a escola dar essa informação para o pai, que às vezes em casa eles não querem chatear o pai e a mãe, então tá tudo ótimo e faz como se estivesse. E lá dentro a gente só vê a nota caindo, né? O pai e a mãe tem que ficar esperto. Nossa, era tão bom a nota, agora tá caindo. Então, também o pai também ficar de olho, não é porque aquela matéria está difícil, às vezes é uma criança que está em sofrimento. E quando chega no médico, que no caso, né, doutora, você passa muito por isso, esse profissional acolher também, né? Acolher, essa situação, né? É importante também, né? Você como médica, né, deve ter recebido muito, né? Ter aumentado isso, né? Depois que eu trabalho no SUS, depois que eu passei para Atibaia, eu atendo crianças maiores de 12 anos. Mas assim, antes disso, eu sempre atendi crianças, sempre nessa observação, né? Nossa, mas por que será que reduziu o apetite? Claro, a gente sempre faz alguns exames, às vezes alguma coisa orgânica, né? Que o exame possa demonstrar, mas se não tiver nada em exames, a gente tem que sim pensar na parte de ansiedade, na parte de depressão, porque a criança está realmente sofrendo hoje, junto da família, ou às vezes um momento ali na escola que teve toda essa parte de agressividade do psicológico, e a criança tem que ser olhada com carinho. Perfeito. E aí, como que nós podemos tratar isso, doutora? Ana, geralmente, muita gente se beneficia com os tratamentos psicoterápicos, com todas as terapias. Hoje em dia que nós temos diversas terapias, né? E também com medicamentos. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo médico, tanto a criança quanto o adulto, tem que ser avaliado quais seriam as opções. Mas eu trouxe algumas orientações. Legal. Que a gente pode fazer quando você estiver no momento de angústia, nesse momento de sofrimento, né, dessa taquicardia, dessa palpitação. Se você vê que você consegue tentar sozinho, vale a pena tentar. Então, eu trouxe 3 tipos de respiração para você estar fazendo. Aliás, eu tive um atendimento na festa dos morangos, né, das flores e morangos, que eu fiz 3 plantões lá, gente, foi maravilhoso. Conheci muita gente, que você sabe que não para de falar, né? E conheci gente do país todo, sabe, que veio na festa. E uma das pessoas que eu atendi, ele estava em um acesso de pânico. Olha, muita gente também, né? Muita gente. E eu aprendi, aliás, essa respiração com uma técnica de enfermagem que estava ali, que ela está formando em psicologia. E eu fiquei encantada de ver o cuidado dela estava tendo com o rapaz. Então, como é que ela orientou? Primeiro, sentar ele em posição ereta, que foi o que ela fez na cadeira, né? Mas você pode sentar tanto no chão quanto na cadeira, onde você estiver, não importa. Portanto, você ficar na posição reta, você vai respirar pelo nariz, contando 10 segundos, profundamente, bem devagar. E você vai expirar pela boca, contando bem devagar. Mentalmente, a contagem. Você vai fazer isso por 10 vezes. Então, esse processo de hiperoxigenação, ele vai promover essa redução da adrenalina no sangue. Falei rápido, né? Adrenalina. Vai reduzir essa adrenalina no sangue e a pessoa começa a se sentir melhor e começa a reduzir esses sintomas da taquicardia, da dor precordial. Vai tomando, né, essa consciência. Isso. Né? Porque assim, aquilo que eu falo, cada um enfrenta, né,
as suas lutas internas, né? Então, assim, isso é Exato. importante. E o bonito que você falou, o olhar que a profissional teve lindo. por ele, né? Foi lindo. Então, Tô assim, o encantada com olhar ela. pelo outro, né? Exato. O olhar que realmente aquela pessoa está naquele momento precisando e é o jeito como o profissional vai recebê-la, né? Maravilhoso. A equipe da saúde de Atibaia, eu tenho um encanto, assim, especial por eles. São muito legais. Que lindo. Isso. Nós vamos para o comercial, quem está aí nos acompanhando pela rádio, e continuamos aqui no canal no YouTube. Hoje o nosso programa, assim, tá cheio de coisas, de informações muito bacanas para nutrir realmente o seu conhecimento. Doutora, as pessoas, cada vez aí essa ansiedade está crescendo cada vez mais. E hoje em dia acho que não tem mais isso, né? Que é mais em jovem, mais em adulto, mais em crianças. Tá no geral? Está elevando, a né? quantidade de crianças. Tá, de crianças e adolescentes. Eu acho que tem relação, como vocês vão até falar aqui hoje, tem relação com essa questão do digital. Tá. Mas não tem assim... assim, até o momento eu não vi nenhum estudo que comprove isso que eu estou falando. É o que eu percebo, é uma percepção que eu tive. Tá. Depois que a gente tem essa introdução dentro da casa da pessoa e cada criança tem seu celular, eu percebo que tem um aumento dessa situação, sim, nos jovens, né? E os adultos têm todo esse sofrimento também anterior, né? Também. Eu até tive esse questionamento com essa moça do que a infância traz na vida adulta, né? Então, assim, tem gente que não acredita que muita coisa é da infância, mas eu acredito sim, que muita coisa que a gente traz, do que a gente conviveu, do que a gente aprendeu. Sim, a gente carrega tudo isso, né? A gente carrega a nossa história, não tem como, né? Cada lugar carrega que a gente pai vai. e mãe e aos poucos a gente realmente vai evoluindo, né? Vai se tornando uma pessoa melhor, né? Diante de todos os desafios que a gente vai vivendo e vai ajudando o outro. Eu vejo isso por exemplo, vou dar um exemplo. Esses dias eu passando em frente a uma padaria, eu senti um cheiro de um bolo. Gente, na hora remeteu a minha avó. Olha lá. Então, assim, você carrega isso em todo momento da sua vida. As nossas memórias afetivas. Exato, né? Você lembra de tudo. E isso é muito bom. Isso. Não é? Gratidão, doutora. Obrigada, mais Ana. uma semana aí com a gente, Obrigada mais um mesmo, mês, viu? Tudo Até de semana bom que pra vem. você e para todo mundo, gente. Obrigada por tudo, viu? Tchau. Um beijo. Beijo grande, viu? Beijo, Ana.